Boa tarde, meu nome é Cássio, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente aqui em Campinas. E o tema, para o direto ao ponto, é esse: crescimento integral, um convite à profundidade. Então, eu gostaria que você me acompanhasse numa estatística aqui. Crescimento dos evangélicos no Brasil. Em 1970, era 5,2% da população. O censo no Brasil a cada 10 anos. 1980, os evangélicos representavam 6,6% da população. 1990, 9%. E me parece que foi aí que a gente começou a comemorar, não é? Vitória dos evangélicos no Brasil. Uma hora a gente vai ganhar isso. 2000, 15,6%. Nós já estávamos sem medo, então, dos católicos. Me parece que era isso. E agora, 2010, 22,2% da população. Eu me lembro do texto do salmista que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E eu fico pensando, ou esse texto está certo, ou nós temos algum problema. Porque me parece que esse crescimento não está indo na mesma direção que essa realidade que o texto bíblico fala. O crescimento no número de evangélicos no Brasil tem provocado um impacto transformador na sociedade? O que você diria? Sim ou não? Mas o número de evangélicos está crescendo? Não deveria ser um sinal de que o Brasil está sendo transformado consideravelmente? Deveria? Bom, se não é isso, se não, qual o motivo? Minha desconfiança. Ou como diria um amigo meu no Rio Grande do Sul, desconfeio, que é isso: superficialidade de vida. Bom, mas o que eu quero dizer com superficialidade de vida? Deixa eu usar o Richard Foster, um dos pais da espiritualidade contemporânea, que tem popularizado, então, essa dimensão da espiritualidade como a revitalização da igreja. Ele diz assim: a superficialidade é a maldição do nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é o principal problema espiritual. A necessidade desesperada de hoje, presta atenção nisso, não é a de um número maior de pessoas, nem de pessoas talentosas, mas de pessoas com profundidade. Um pouco tentando mapear ou desenhar a cultura evangélica brasileira, ou seja, os membros das nossas comunidades. Aí, se não se aplica a sua, então me perdoe pela generalização, mas imagino que é um pouco assim. Primeiro é a mentalidade de consumo. As pessoas que vêm às comunidades e permanecem, pensam naquilo que elas podem usufruir das bênçãos de Deus. Como ela pode lucrar, como ela pode ganhar alguma coisa. A mesma mentalidade da sociedade é a mentalidade que está presente nas nossas comunidades, me parece que é isso. Segundo, a mentalidade do instantâneo. As pessoas querem tudo de uma forma mágica. Uma pessoa da comunidade me procurou e pediu: pastor, faz uma oração para eu ser maduro na fé. E eu dei o livro do Richard Foster, Celebração da Disciplina. E ela falou: mas pastor, o senhor vai orar? Eu vou orar para que você leia e aplique esse livro na sua vida. Porque não existe, Deus não é mágico. Deus não é mágico. Mas as pessoas esperam as coisas de forma instantânea. E sem muito esforço também. Terceira lógica que a gente percebe na cultura
evangélica brasileira, se quiser chamar cultura gospel, é da instrumentalidade. Nós fazemos as coisas para levar vantagem. Aliás, a cultura do jeitinho, graças a Deus não é da nossa cultura, mas em alguns países isso ocorre. Nós queremos levar vantagem. Então, eu vou ler a Bíblia se isso vai me trazer algum lucro. Por exemplo, entre pastores, leio a Bíblia para pregar bem ou para fazer um bom estudo. Mas se eu não precisasse disso, aí o Hugo falou sobre isso, será que eu leria a Bíblia, continuaria lendo a Bíblia? Será que ela seria um valor para mim? Ou eu a instrumentalizo? Mesma coisa, oração. No grupo de mentoria que eu faço parte, o movimento chamado Sara, junto com Pezzini, num dos encontros, a proposta foi que os pastores ficassem sem pedir nada a Deus durante uma semana. E um dos colegas falou assim, mas então eu não vou orar? Porque está atrelado isso na gente. Oração é uma forma de manipular Deus e convencê-lo a fazer aquilo que a gente quer. Instrumentalização. Em quarto lugar, acho que o Jonas falou do egocentrismo. Eu vivo a perspectiva da fé numa perspectiva individual. Comunidade, ela só me é favorável, ou ela só me é cara quando ela me ajuda em alguma coisa. Mas eu não penso comunitariamente. Eu vivo a minha fé de uma forma, de uma privatização da fé. Deus é meu, Jesus é meu, a fé é minha, a igreja é minha. E eu enxergo todas as coisas a partir de mim mesmo. Bom, esse desenho mostra, então, o que a gente chama de superficialidade da fé. O texto de Romanos 8, 29 diz assim, porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. E Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos, separados para se tornarem parecidos com o Filho. E quando eu falo de profundidade, eu não estou falando que nós precisamos encher os crentes de mais informações, dar mais estudo bíblico, mandar fazer curso teológico. Quando eu falo de superficialidade, eu falo que quanto mais parecidos com Jesus, mais profunda é a nossa vida e mais impacto isso gera em todos ao redor da gente. Vida profunda é a vida de Cristo na gente. Vida profunda é viver como Ele, para Ele. Eu poderia usar N.T. Wright, vou usar um outro clássico da espiritualidade, que é o Dietrich Bonhoeffer, que diz assim, o alvo e destino do ser humano não é que ele aprenda novamente a conceituar Deus corretamente. Não que submeta novamente seus atos à palavra de Deus, mas que, como um todo, como criatura viva, volte a ser imagem de Deus. Talvez o grande problema do Brasil é que as pessoas estão com dificuldade de conectar Jesus à igreja, de conectar a verdade do Evangelho às denominações do Brasil. E não podemos culpá-las, parece que há realmente essa desconexão pela superficialidade da vida. Ele também diz, é grande promessa inconcebível de que todas as pessoas que foram atingidas pelo chamado de Jesus Cristo ao discipulado serão iguais a Cristo. Esse é o destino último do discípulo, que será conforme a imagem de Cristo. Nós precisamos de profundidade, mas dessa forma. O mundo precisa olhar para a igreja e ver uma comunidade de discípulos que vivam como Jesus, falem como Jesus, pensem como Jesus, sintam como Jesus, sejam como Jesus. O Brasil não precisa de mais discurso, o Brasil não precisa de mais denominações. E talvez não seja o aumento no número de evangélicos no Brasil que vai resolver o Brasil.
Mas se os evangélicos existentes realmente colocarem na sua agenda serem iguais ao Mestre, feliz vai ser a nossa nação, porque realmente Jesus está chamando para si o senhorio, e nós somos a comunidade do reino que proclama e vive isso de uma forma autêntica e profunda. Que Deus nos abençoe para que cada um de nós aqui possa ser como o Mestre, ser como o Senhor Jesus.